E nessa pré-reforma que começou por volta de 1370, tem pelo menos 3 nomes de 3 grandes homens de Deus que Deus levantou, que foram precursores de Martinho Lutero e João Calvino, que é o cérebro da Reforma Protestante. E antes de entrarmos no tema da manhã de hoje, da depravação total, eu queria falar um pouquinho sobre a pré-reforma, já que é o mês da Reforma e da Reforma Protestante. Esse primeiro grande homem que Deus levantou na Inglaterra, ele era um professor em Oxford, na faculdade. Ele chamava John Wycliffe, um homem que pregou a verdade do Evangelho e buscava que a Igreja Romana Católica voltasse à doutrina apostólica e saísse dos dogmas dos papas. Ele sofreu uma perseguição pela Inquisição da Igreja Católica, mas essa perseguição que ele sofreu não foi em vida, porque 44 anos depois da sua morte, ele foi exumado, seus ossos, e queimado em praça pública, abaixo de um decreto como herege. Você imagina, depois de 44 anos que o homem estava morto, a Igreja Católica mandou exumar os seus ossos e queimar ele como herege. Esse foi John Wycliffe, que teve aí um ministério muito, muito expressivo, por volta de 1370 a 1384. E depois que ele partiu, agora não era mais na Inglaterra, ainda era na Europa, mas na Boemia, Deus levanta um homem chamado John Huss, que também pregava a verdade do Evangelho, anunciava os erros grotescos e as falhas doutrinárias com que a Igreja Romana havia se desviado. Esse foi perseguido em vida pela maldita Inquisição, que de santa não teve nada. E ele, amarrado na lenha para ser queimado, explanou algumas palavras. Hoje vocês queimam um cisne, aliás, um ganso, porque Huss, na linguagem boemia, era ganso, mas daqui a 100 anos nascerá um cisne que ninguém vai conseguir segurar. E alguns veem nessas palavras dele uma profecia sobre o nascimento de Martinho Lutero. Foi também assassinado pela crueldade da Igreja Católica, queimado como herege. Agora na Itália, por volta de 1480 a 1498, surge uma outra grande voz, um pré-reformador, que pregava nas praças. E através das suas pregações, muitos homens pegavam seus livros de cultura pagã, cultura imoral, e queimavam na praça pública. Esse era Jerônimo Savonarola, também perseguido pela santa ou maldita Inquisição, além de ser enforcado, foi queimado na fogueira como herege. Vocês percebem o preço altíssimo que os pré-reformadores e os reformadores vão pagar para que a Igreja de Cristo voltasse a viver a sã doutrina? Foi debaixo de muito sangue, igreja. Foi debaixo de muita perseguição, de muita luta. E esse crescimento da Igreja de Cristo Jesus, voltando à ortodoxia do Evangelho, faz muito sentido dentro das palavras de um pai da igreja, chamado Tertuliano. Ele disse o seguinte: a semente da igreja é o sangue dos mártires. Quanto mais o verdadeiro cristão era perseguido e trucidado, principalmente pela igreja romana, mais Deus levantava homens de Deus que queriam que a palavra de Deus voltasse à ortodoxia do Evangelho. Até que chega o contexto em que Deus chama um jovem monge agostiniano, lá na Alemanha, chamado Martinho Lutero. Um homem piedoso. Um homem que fez uma viagem para Roma por volta de 1510 a 1511, e ele volta totalmente triste, angustiado, contrito e revoltado. Porque ele achava que quando chegasse em Roma, veria uma Jerusalém, uma nova Jerusalém terrena, uma cidade renovada pela pregação do Evangelho, um povo santo, fiel a Deus, mas chegando lá em Roma ele viu o que? Corrupção moral, corrupção espiritual, entre o clero, entre os padres, entre os clérigos, aqueles que levavam a palavra de Deus. Luxo, ostentação, corrupção, e um contraste gigantesco entre o clero, que era muito rico, e a pobreza da cidade. Tudo aquilo move o coração de Martinho Lutero. Ele começa a perceber as vendas de indulgência e de relíquias sagradas. Sabe essas paradas que você vê nessas igrejas neopentecostais? Vende sabonete santo, não sei o que lá, ungido, tudo isso vem lá de trás. Já tinha isso lá. Martinho Lutero chega a falar que quando ele chegou lá, ele descobriu que ali pelo lado da Espanha tinha 16 túmulos dos apóstolos.
Você entendeu a brincadeira? Só tinha 12, como tem 16? Tinha tanto pedaço de cruz de Jesus Cristo sendo vendida que dava para fazer uma trilha da Alemanha até a Itália. Tamanha era a corrupção e ninguém fazia nada. Ninguém se levantava como uma voz profética. Então, no dia 31 de outubro de 1517, contra todas as probabilidades, Martim Lutero levanta 95 teses contra as doutrinas heréticas da Igreja Católica. Vai até a porta do mosteiro de Wittenberg e prega lá. Você sabe o que ele quis fazer com esse ato? O Facebook, o Instagram da época, era a porta das igrejas. Era lá que era pendurado e pregado a pregação da semana. Ele, ao fazer esse ato, ele estava deixando público que a igreja precisava passar por uma reforma. E o que muitas pessoas não sabem sobre a reforma protestante. A ideia deles não era sair da igreja católica, era que a igreja passasse por uma reforma e voltasse a viver o evangelho bíblico. Mas eles foram excomungados e perseguidos pela igreja romana católica apostólica. E qual foi a bandeira que a reforma protestante trouxe para a igreja protestante? Aquilo que nós chamamos de 5 solas. Sola Escritura. A Bíblia é a única regra de fé e prática na vida do cristão. Um contraste contra a igreja romana, que colocava a autoridade do Papa e dos seus bispos acima da palavra de Deus. Assim obedecendo mais à tradição do que a própria palavra escrita, revelada pelo Senhor. Segundo ponto, sola fide. A salvação é pela fé e somente pela fé em Cristo e não por obras. Como também pregava a Igreja Católica que você tinha que contribuir com a sua salvação, pagando até indulgências para tirar pessoas do limbo, do purgatório. Terceiro ponto, sola gratia, somente a graça de Deus. Quarto ponto, sola Deus a glória. Quinto ponto, sola Cristo, só Cristo, sem Maria, sem santo, sem ninguém, só Ele, e nele está a nossa salvação. Esses foram 5 pontos levantados no contexto da reforma protestante. E em 1509, ainda no contexto da reforma protestante, no dia 10 de julho, nasce na França, na Picardília, um homem chamado João Calvino, considerado cérebro da reforma protestante, também perseguido na França por pregar contra a igreja românica apostatada. Teve que se refugiar em Genebra, na Suíça. E ele começou um trabalho glorioso que glorificaria a Deus e tornaria a igreja também a viver o evangelho puro de Jesus Cristo. E através dos escritos de João Calvino, nasce os 5 pontos chamados 5 pontos calvinistas, que nós vamos trabalhar no mês, que é a depravação total. O ser humano é completamente afetado pelo pecado. Eleição incondicional, Deus escolhe de forma soberana. Ele não viu nada em mim, em você, que agradasse ele, que fizesse ele, como você é maravilhoso, eu te quero. Não, de forma incondicional, ele não viu condição para nos amar, ele nos amou porque ele é Deus e é misericordioso. Terceiro ponto, expiação limitada, ele morreu para um povo, esse povo seleto é chamado de igreja, a noiva do Cordeiro. Quarto ponto, graça irresistível. Quando ele quer trazer um eleito assim, ele vai trazer, porque o homem não consegue colocar uma algema nas mãos de Deus e barrar o Todo-Poderoso quando ele quer operar a salvação. Quinto ponto, perseverança dos santos. O Deus que te chamou, o Deus que te separou, o Deus que te vocacionou, Ele é fiel para te sustentar até o último dia da sua vida aqui na terra dos homens e te apresentar incorruptivelmente na presença dEle. Bendito seja o nome do Senhor. Então essa é uma pincelada sobre a reforma protestante. Agora, por gentileza, abra sua Bíblia junto comigo. Carta de aos Romanos, capítulo de número 3 e verso de número 10. Nós vamos trabalhar no culto de hoje sobre o primeiro ponto dos 5 solas da tulipe calvinista, ou daquilo que é conhecido como calvinismo. A depravação total. Escrito está assim, meus irmãos. Romanos 3, verso 10. Não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram, juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há um sequer.
Das 13 cartas do apóstolo Paulo, ou 14, porque uma não chegou para nós, se perdeu, não sabemos o porquê. Mas das 13 cartas do apóstolo Paulo que chegou para a igreja, essa é a carta que contém o maior peso teológico. Eu te convido um dia a meditar na carta aos Romanos. É um show do apóstolo Paulo. Capítulo 1 ele fala da corrupção do homem sem Deus, do homem sem lei, do homem que peca sem o conhecimento do eterno. No capítulo 2 ele vira para os judeus que tinham lei e fala, você está do mesmo jeito, não é porque você tem lei que você não peca também não. E no 3 ele mostra que está todo mundo dentro do mesmo conglomerado. Do inútil, do depravado, do longe de Deus, do caído, daquele que só faz o mal por conta da nossa natureza totalmente podre e miserável. Perceba que a expressão que ele diz, não há um justo sequer. Que sentido de justiça é essa? Na onde que Paulo queria chegar ou levar o nosso entendimento? Quando ele afirma que todos se extraviaram. Meus irmãos, ontem na aula aqui, o querido pastor até ressaltou que as pessoas têm uma ideia equivocada que Adão e Eva era perfeito, plenamente perfeito. E aí ele levantou algo muito curioso. Se eles eram extremamente perfeitos, por que pecaram? Por que caíram? E aí? Erraram, não erraram? Se fosse totalmente perfeito, não tinha permanecido perfeito? Quando Adão e Eva transgridem a ordem direta de Deus e pecam perante o Senhor, o homem se encontra na situação do caído, daquele que se profanou, que desobedeceu. E todos nós, que somos descendentes de Adão e Eva, que viemos depois da queda, temos em nosso DNA o pecado original, que no mundo teológico nós chamamos de amartíria. O pecado que nós herdamos de Adão, a natureza caída, essa briga colossal que tem dentro de mim, dentro de você, que nascemos de novo, que a nossa natureza quer fazer o mal, ela deseja fazer o mal, ela quer transgredir a ordem de Deus, ela quer os prazeres da carne, ou não. E aqui para nós, igreja, pecado não dói. Se pecado doesse no ato que você faz, ninguém pecaria. Ele, para essa natureza caída, que ainda não foi transformada, regenerada, ele traz prazer, traz uma satisfação momentânea, mas traz. E essa briga nós encontramos diariamente dentro de nós, porque nós estamos na condição ainda do caído. A depravação total atingiu toda a humanidade, com exceção de Jesus Cristo, que não herdou a natureza caída de Adão. Foi o único da história depois da queda. Tirando Jesus Cristo, todos nós nascemos debaixo da lei do pecado. E aí tem uma frase muito errada, que até muito cristão usa. A criancinha é um anjinho, ela não tem pecado. Engano seu. Ela tem a natureza pecaminosa, sim. E você vê isso na prática. Quem é papai, quem é mamãe, quem é titio, titia, vovô, vovó. Coloca lá 3 crianças lá, coloca 5 brinquedos. As 3 vão brincar por um brinquedo. Egoísmo, quer tomar um do outro, vai sair tendo tapa. Pode ter 2, 3 anos de idade, já vai brigar. Você vê o Adão na criança. Você vê a Eva na criança. É a natureza pecaminosa caída que já está enraigada a partir do momento que você nasce. Jonathan Edwards, um grande pregador, olhando para esse texto, ele diz o seguinte: o coração do homem por si só é totalmente inclinado ao mal. O que é reto nele é apenas uma falsa ilusão de bondade. É uma falsa ilusão de bondade. Porque o homem que não é assistido pela graça misericordiosa de Deus faz atos aparentemente visíveis de bondade, ou não? Você vê um monte de espírita aí fazendo obras de bondade. E se a salvação fosse por obras, acho que seria o povo mais salvo, é eles. É o povo que talvez mais faz obra social, os espíritos. Mas olha só o que o profeta Isaías fala sobre as obras de justiça do homem que não é assistido por Deus, que não é regenerado. Você quer ver o que é a obra de justiça do homem sem Deus? Eu vou ler para você. Isaías 64, verso de número 6. Mas todos nós somos como o imundo. Todas as nossas obras de justiça é como trapo de imundícia. E todos nós estávamos caídos como folha, e as nossas culpas, como o vento, nos arrebatam. O profeta compara a melhor obra de justiça do homem como trapo de imundícia. Você sabe o que é trapo de imundícia que ele está falando aqui? Pano sujo de menstruação de mulher.
A melhor obra que um homem que não é assistido pela graça, um homem que não é regenerado, pode apresentar para Deus é comparada a pano sujo de menstruação de mulher. Essa é a obra de justiça do homem. E há um tempo atrás apareceu um camarada pregando na internet falando que nós somos tão justos como Deus. Você é justo como Deus? Olha aqui a melhor obra de justiça que você pode operar sem Deus. Essa é a justiça do homem. Porque na maioria das vezes o homem quer operar obras de justiça e de bondade, mas por detrás sempre tem uma segunda intenção. Sempre tem algo esperado em troca. Eu vou fazer para receber algo em troca, eu vou fazer para ser visto, eu vou fazer para ser ovacionado. E na maioria das vezes, ou se não 100% das vezes do homem que não é assistido por Deus, sempre a intenção é corrupção do coração. Porque ele não é assistido por Deus, ele está caído, ele é depravado. Então a Escritura nos apresenta como caídos, homens depravados, homens que são inimigos de Deus, ou éramos inimigos de Deus. E agora eu quero ressaltar mais evidências dessa queda e dessa depravação, em mais um documento do apóstolo Paulo. Paulo fala em Romanos, como eu já li aqui, que não tem um justo sequer. Não há quem faça ou pratique o bem. Em Efésios capítulo 2, do verso 1 ao verso 3, ele diz o seguinte: agora nós vamos ver a incapacidade moral, que ninguém pode agradar a Deus sem ser regenerado. Não tem como um homem agradar a Deus se não for regenerado. E ele lhe deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Você percebe que nós também andávamos assim? A depravação total atingiu-nos. Caminhávamos como aqueles que ainda estão totalmente depravados, caídos, longe, separados de Deus, que são filhos da ira, segundo o apóstolo. É muito claro que o homem moralmente é incapaz de agradar a Deus, porque ele é profano. Esse mesmo apóstolo escreve que do coração do homem vem o quê? Lascívia, promiscuidade, adultério, homicídio, avareza. É isso que vem do coração do homem. Tu quer ver? Quantas vezes você já se pegou pensando coisas terríveis? E aí, quando dá um estalo, você fala: meu Deus, como é que isso vem na minha cabeça? Eu nasci de novo, eu sou crente, mas como é que esse pensamento vem na minha cabeça? Como é que isso passou pela minha consciência? O que é isso? Ou nunca aconteceu com você? Aconteceu, né? Se não tivesse acontecido, eu ia falar: pronto, você está glorificado. Que bênção, só falta ser arrebatado. Porque isso ainda vem na nossa mente. E é um duelo entre nós, e eu quero comentar sobre esse texto aqui na manhã de hoje. Perceba que o homem caído, ele não tem capacidade moral para agradar a Deus, porque ele não é regenerado. Totalmente mortos em delitos. Agora veja a corrupção espiritual. Todas as ações humanas estão manchadas pelo pecado. Todas as ações humanas estão manchadas pelo pecado. Jeremias 17:9. Enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Só tem uma pessoa que conhece o coração: Deus. Você pode conviver 70 anos com a pessoa, você não vai conhecer ela totalmente. Você pode ter certeza disso. Só Deus conhece o seu coração. E às vezes nem você se conhece direito, porque você acaba fazendo coisas que você duvida que você fez, ou que você pensou em fazer. Essa é a realidade do nosso coração. Você percebe que a nossa inclinação moral ela é podre por conta da depravação total? Você percebe que sem a graça, sem a regeneração, é impossível você chegar-se a Deus, agradar a Deus, reconhecer que Ele é o Senhor da sua vida? O príncipe dos pregadores Charles Spurgeon, comentando sobre esse texto, ele diz o seguinte: o homem sem Cristo não é apenas fraco, ele é completamente adversário de Deus e incapaz de se salvar. O homem sem Jesus, ele é totalmente podre, profano, e ele é inimigo de Deus.
Ele é adversário de Deus. Ele afronta Deus com os seus atos, com tudo que ele faz, com tudo que ele pensa, com tudo que ele age. Essa é a condição do homem. É isso que a depravação total trouxe para toda a humanidade. Aos Romanos, capítulo 3, verso 17 ao 24, um dos textos mais conhecidos do apóstolo Paulo. O bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer eu estou sempre fazendo. E quando eu menos percebo, eu vejo essa lei operando em mim. Maldito homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Há teólogos que olham para essa passagem e diz que Paulo está falando do ímpio. Eu respeito, mas eu discordo respeitosamente. Por quê? O ímpio não tem consciência que quer fazer o bem ou o mal. Para ele, tanto fez, tanto faz. Você sai ali fora agora, ali, que tem gente que está chegando da balada agora, bebeu a noite inteira, está drogado, fez tudo que não deveria fazer. Você fala para ele assim, você acha que está errado o que você fez? Ele, não, o que eu fiz foi maravilhoso, foi gostoso, amanhã eu vou fazer de novo. Ele tem essa consciência dessa briga interior? Isso aqui que o apóstolo está falando no capítulo 7, do 17 ao 24, faz sentido na vida de quem? De quem nasceu de novo, que tem essa briga gigantesca dentro do coração e dentro da alma. Cara, eu quero fazer o certo, mas eu busco fazer o certo, mas tem vezes que eu caio, tem vezes que eu erro. Por que eu ainda continuo errando, falhando, sendo que eu nasci de novo e eu quero fazer o certo, mas daqui a pouco eu estou fazendo errado de novo? Aí nós se colocamos como Paulo, como se ele desse um grito, maldito homem que eu sou. Quem me livrará do corpo e dessa morte? Alguns olham para essa expressão de Paulo, quem me livrará do corpo dessa morte? Eles entendem que Paulo está fazendo uma alusão a um grupo de piratas da sua época, que tinha um hábito muito curioso. Quando eles pegavam uma pessoa que era homicida, assassino, no ato do crime, eles amarravam o corpo do morto no corpo do assassino. E eles ficavam amarrados até aquele corpo podre matar o corpo vivo. É como se Paulo falasse assim, dentro de mim ainda habita um morto, é o velho Adão que está aqui dentro, está amarrado comigo. E está tentando me levar. Quem me livrará disso? Quem atirará isso de mim? Essa era a cultura dos etruscos. É como se tivesse um morto dentro de você, que é o velho homem, brigando para te matar. E o Espírito traz vida, brigando para você vencer todo dia. Assim como você, meu irmão e minha irmã, eu também tenho a mesma vontade de meter a mão dentro da goela, arrancar esse Adão, jogar para bem longe de mim. Você nunca teve essa vontade? Fala, sai daqui, vai para longe de mim. Essa é a briga constante do regenerado que nasceu de novo, mas ainda herda a natureza caída de Adão, que trouxe a depravação total para o homem. Mas é lindo que a resposta de Paulo está no verso 25. Mas através de Deus e Jesus Cristo, nós somos resgatados dessa depravação total, podre e miserável. E nós somos regenerados e podemos dizer não a esse Adão, não a essa Eva, e conseguir sobressair e triunfar sobre tudo isso que vem sobre nós. Que privilégio que você tem. Entre bilhões que hoje vivem, mesmo você tendo nascido debaixo de uma natureza caída, de uma depravação total, você consegue falar não para esse Adão que está aí dentro e para essa Eva que está aí dentro. Privilégio de poucos que Deus deu para você. Bendito é o nome do Senhor por isso, glorificado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, a depravação total, ela é uma verdade inquestionável. Mas eu quero apresentar também uma outra verdade, em contraste, em transição, à depravação total de toda a humanidade. A graça de Deus que supera a depravação total. Aos Romanos capítulo 5, verso de número 6. Porque Cristo, quando ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Deus prova o seu amor para conosco em Cristo Jesus, que morreu por nós, quando nós éramos ainda pecadores e inimigos de Deus. O homem errou, o homem caiu, o homem se extraviou, o homem estava na depravação total, mas Deus nos amou. Deus teve misericórdia e construiu todo um plano fantástico para nos redimir dessa depravação total. Queridos, todos sem exceção merecíamos a condenação eterna pelo pecado de Adão. Sim ou não? Sim.
todos sem exceção. Criança, adulto, todo mundo. Mas olha que Deus generoso, misericordioso. De toda a humanidade que ia para o sofrimento eterno. Ele comprou um povo, ele escolheu um povo, ele elegeu um povo, ele predestinou um povo. Esse povo é chamado de igreja. Esse povo vai ter o privilégio de passar pela regeneração, o novo nascimento, e não viver mais na depravação total, se entregando a todas as vontades e desejos da carne. O grande pastor e teólogo John Piper, ele diz o seguinte: a depravação total do homem não elimina a graça total de Deus. Ao contrário, ela a torna ainda mais gloriosa. A depravação total é uma lástima, é uma miséria, é uma tristeza. Mas a graça de Deus é superior à depravação total. Romanos 5, verso de número 20. É um texto clássico e todo cristão deveria conhecer de cor e salteado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Nesse corpo de pecado, nesse corpo de miséria, nesse corpo depravado, nesse corpo caído, habitou o pecado. Ele fica brigando para continuar pecando, a natureza caída está aqui dentro meio que amarrado ainda, mas a graça superabunda. A graça transforma, a graça regenera, a graça dá força, a graça te faz continuar lutando para diariamente subjugar e vencer o Adão e a Eva que ainda está amarrado em você, está preso ao seu DNA, está preso à sua natureza, mas isso é momentâneo. Isso é momentâneo. Tudo isso está com os dias contados. Porque quando o céu se abrir e o Filho do Homem vier sobre as nuvens com poder e grande glória, se cumprirão dos textos mais lindos da Bíblia Sagrada. 1 Coríntios capítulo de número 15, verso de número 52 adiante. Isso que é corrupto se revestirá da incorruptibilidade. Isto que é mortal se revestirá da imortalidade. E nós diremos: ó morte, aonde está a sua força? Ó pecado, aonde está o seu aguilhão? A morte será tragada, o pecado será tragado, e nós triunfaremos com Cristo com um corpo de glória, e nunca mais pecaremos contra o Senhor ou contra uns aos outros. Bendito seja o nome do nosso Cristo. Esse dia está próximo, está às portas, é a nossa maior esperança. É o nosso anseio, é a nossa vontade. Isso tem que arder nos nossos corações. Oh, meu irmão, que dia lindo! Quando isso acontecer, eu não vou mais conseguir deixar você triste. Eu sei que eu ainda posso entristecer você, eu posso magoar você com as minhas atitudes, com as minhas falas, eu posso te decepcionar porque eu sou falho, eu sou podre, eu sou pecador. Assim como você também pode me decepcionar, me magoar, me entristecer com falas, com atitudes. Mas quando chegar esse dia vai acabar. Seremos um povo santo, eu não vou mais fazer você ficar triste comigo, decepcionado, e nem você contra mim. Que coisa maravilhosa que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Que coisa linda! Bendito seja o nome do Senhor. Nós precisamos reconhecer a nossa própria incapacidade sem Deus. E louvar a Deus pela graça que nos levanta e nos lava do pecado. Confiar na obra completa de Jesus Cristo. E entender esta grande verdade maravilhosa, que é um contraste com a depravação total. Efésios 2, verso de número 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de você, isso não vem de mim. Isso é um dom de Deus, não para que você se glorie por obras, porque é uma misericórdia de Deus sobre a minha e a sua vida. Você percebe que não é por obras? Você percebe que não é pela fé que é gerada em você, porque você não tem poder de gerar fé em você mesmo? Eu entendo que todo esse texto e contexto está atribuído a Deus, não tem nada do homem aqui. Eu concordo com as palavras do reverendo Augusto Nicodemos, quando ele faz tal afirmação. O único papel do homem na obra da salvação é pecar. É isso que nós sabemos fazer de melhor. É o nosso único papel. Porque a obra redentora de Cristo que nos tira da depravação total é tudo mérito dele e para a glória dele. Tudo aqui vem de Deus, a salvação vem de Deus. A fé salvífica que é gerada no seu coração vem de Deus. Tu não tem poder para isso. Você percebe quão miseráveis nós somos?
O quão falho nós somos. Quando você entende essas verdades, você se torna uma pessoa mais humilde, você sabia disso? A arrogância cai por terra. Que você olha para você, você pensa e você fala, como eu sou miserável. Como eu sou um miserável. E aí você se rende. Você se dobra perante o Eterno e fala, Senhor, bendito sejas tu. Guia-me. Eu te louvo pela sua misericórdia por ter me chamado. Porque eu me conhecendo, eu não me chamaria. Você se escolheria para ser salvo se você tivesse poder de escolher, sabendo como você é? Eu tenho certeza, eu não me escolheria. Eu conheço minhas falhas, eu conheço meus erros, como que eu sou podre, eu sou miserável. Quando você tem essa compreensão, você se dobra e fala, oh, meu Senhor, eu tenho até vergonha, Senhor Deus, de quão bom tu és para mim. Vista a miséria de homem pecador que eu sou, como um ser maravilhoso, Senhor. Como tu és bondoso. Depois que eu conheci essas verdades, eu tomei um hábito para a minha vida. Ora, e outras pessoas nos perguntam, como é que você está? Agora eu costumo falar, eu estou melhor do que eu mereço. Eu estou muito melhor do que eu mereço. Porque pelos meus erros eu entendi o que eu merecia. E aí a graça me faz muito mais sentido. Você sabe qual é a definição da palavra graça? Favor imerecido. Favor imerecido, isso significa a palavra graça. É um favor que você e eu não merecíamos, mas recebemos. Vou fazer uma outra alusão. Vou simplificar a graça, para ficar mais didático. A graça é mais ou menos isso daqui, ó. Todos nós, pelos nossos atos, merecíamos inferno. Aí vem Deus com a graça e nos dá o que nós nunca merecemos: céu, eternidade. Ele deixa de dar para mim e para você o que nós merecemos pelos nossos atos, que é inferno, perdição eterna, e nos dá o que nós nunca merecemos: Nova Jerusalém. Isso é a graça de Deus. É um mendigo que está fedendo, sujo, caído na sarjeta, e alguém não estende sua mão para dar um pão. Alguém estende a mão, dá um pão, levanta, dá um banho nele, deixa ele limpinho. Isso é a graça de Deus. Mas o mais curioso é que esse mendigo que estava às traças, caído, podre, miserável, sujo, agora que ele está lavado, ele não pode guardar só essa boa notícia para ele. Ele tem que reverberar essa notícia. Ele tem que anunciar essa graça. E esse papel não é só de pregador e pastor, não, é seu também. Você tem anunciado essa graça? Você tem pregado esse evangelho? Que Deus regenerou e regenera pessoas depravadas e podres e dá uma nova vida, uma nova esperança, uma salvação eterna? Meus irmãos, esse é o contraste maravilhoso entre a depravação total de um homem e mulheres e a graça misericordiosa de Deus que nos traz para a sua maravilhosa luz e nos salva de toda essa podridão e nos dá força para conseguir viver buscando agradar ao Senhor com as nossas obras de justiça assistidas e auxiliadas e operadas pelo Espírito Santo. Aí sim, são obras que glorificam a Deus. Da igreja, remida, lavada. Não do homem ímpio, que a obra dele é trapo de imundícia. As suas obras feitas através do Espírito Santo são os frutos do Espírito Santo, que são evidência da sua salvação, que glorificam o nome do Senhor Jesus Cristo. Coisa linda, coisa boa. De tal forma que você não faz obras para ser salvo, mas as obras que você opera é evidência da sua salvação. Coisa boa, né, irmãos? Como Deus é maravilhoso. Eu quero orar com você. Agradecer a Deus por esse momento, por essa meditação, e de entender quão maravilhoso Ele foi, de nos redimir, de nos limpar e nos restaurar. E só mais um detalhe: quando Cristo nos chamou, muitas coisas acontecem em um único momento, em um único segundo, que só Deus sabe e a pessoa sente isso na alma, que é o momento da conversão genuína, quando o Espírito Santo vem no seu coraçãozinho aí dentro, aí, te convence do pecado, da justiça e do juízo. Nesse momento você é regenerado, você é justificado, você é aceito na família de Deus, como filho por adoção, você é perdoado, você é redimido, você é restaurado e você é santificado. E o mais curioso é que essa santificação, ela não é total, imediata, ela é progressiva. Nós buscamos viver em santificação progressiva, é um progresso. O que você quer dizer com isso? É buscando cada dia mais se parecer com Cristo e se afastar da prática do pecado. E é aí que você entende o texto do apóstolo Pedro. Sede santo como Deus é santo. Alguém tem capacidade de ser santo como Deus é santo? É óbvio que não. O que ele quis dizer com isso?
Talvez a melhor terminologia para a palavra santidade é separado do pecado. E Deus é separado do pecado. Então, quanto mais você se santifica, mais você se afasta do pecado, mais próximo de Deus você está. E Deus te chamou para isso, para viver uma vida de santificação progressiva. Até nós cumprirmos o que está em 1 Coríntios, capítulo de número 12. Chegarmos à estatura do varão perfeito. Quando ele vier, nós chegaremos à estatura do varão perfeito, que é Cristo Jesus. Oremos. Se coloque em pé, por favor. Vamos agradecer ao nosso Deus que nos resgatou de uma depravação total e imunda e nos deu graça para sermos seu povo e a sua igreja e lutarmos cada dia contra a natureza que ainda opera dentro de nós. Senhor nosso Deus, Pai, graças te damos pela tua grande graça e misericórdia que o Senhor derramou sobre o seu povo, sobre a tua igreja, aqueles que tu chamastes, comprastes antes da fundação do mundo. E a nossa palavra é gratidão, Senhor Deus, é gratidão. Não conseguimos expressar, Senhor Deus, a nossa gratidão por tudo que o Senhor fez e operou sobre as nossas vidas e fez para com a sua igreja. Enviar o teu Filho Santo, que nunca pecou, que nunca transgrediu, que nunca errou, para morrer por nós, miseráveis homens e mulheres, pecadores que éramos os seus inimigos. Mas o Senhor nos amou primeiro, com amor sacrificial, com amor incondicional. O Senhor não enxergou nada de bom em nós, porque realmente, Senhor Deus, sem o seu Espírito Santo, nós não tínhamos e não temos nada de bom para te oferecer, mas o Senhor nos amou primeiro. O Senhor nos amou, Senhor Deus, e por isso nós somos gratos. Oh, Senhor, como Tu és bom, Pai. Quando nós erramos, transgredimos, vamos até a sua presença, e o Senhor nos lava com o sangue de Jesus Cristo, e nos perdoa, nos purifica, nos dá graça, Senhor Deus, para se levantar e continuar a caminhada. Pai, sempre estaremos melhor do que merecemos, porque Tu és bom. Continue tendo misericórdia da Tua igreja, Senhor Deus, continue nos ajudando, porque nós somos fracos, Senhor Deus, somos incapazes. Oh, papai, se não for o Senhor, o que será de nós, Deus? O que será de nós? Pai, continua ajudando e fortalecendo a sua igreja. Pai, eu te peço em nome de Jesus, abençoa meu irmão, abençoa minha irmã, abençoa esse casamento, esse filho, essa família, abençoa a nossa igreja, Senhor Deus, e cumpra em nós o teu propósito, o teu querer, que possamos, Senhor Deus, ser exemplo, Senhor Deus, de igreja para a sociedade, para que o nome de Cristo seja glorificado sobre as nossas vidas. Pai, que todas as bênçãos alcançadas, decretadas, conquistadas, predestinadas nos laços da cruz do Calvário, permaneça sobre as nossas vidas, Pai, até aquele grande dia. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Graças a Deus.